Olá pessoal, meu nome é Samuel. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui para esse canal. Eu estou criando esse canal com o intuito de gravar alguns conteúdos relacionados a soluções comumente utilizadas em redes e também cobradas em certificações, né? A ideia desse canal é que eu sempre tenha uma postagem, né, como essa, por exemplo, na comunidade Cisco em língua portuguesa, sobre uma abordagem teórica sobre o tema, que hoje será HSRP, HSRP, IPSLA e EM. E tendo essa teoria aqui já disponibilizada, né, se não for Cisco, por exemplo, em alguma outra plataforma, como LinkedIn, mas na descrição do vídeo eu sempre vou deixar o link onde foi publicada essa parte teórica e aqui nos vídeos trazer a abordagem prática, né? Nesse caso, eu acredito que na maioria das vezes vai ser com a utilização do IVNG. Hoje, então, eu vou fazer esse lab relacionado a HSRP, IPSLA e EM. Eu acredito que pelo tempo hoje eu configure, né, nesse vídeo eu configure só o HSRP e o HSRP e a track, e em um novo vídeo a junção disso com o IPSLA e o EM, para não ficar algo tão extenso. De acordo com o que já está lá na publicação, né, a gente vai definir que o nosso grupo HSRP ele vai ser o 14, o nosso Active Router vai ser o R10, com Preempt Enable, e o nosso IP virtual vai ser um 172.16.50.1. E aqui eu já coloquei também os IPs das interfaces e do nosso cliente A. Eu separei as tasks aqui, né? Na verdade já são as configurações, né? Do que a gente vai precisar. Daqui o IPSLA também. E o EM também já está aqui. Como a ideia aqui é subir o ambiente, né? Eu não vou copiar essas configurações e colar direto, né? Vou tentar fazer aqui na sequência. E a gente vai acompanhando. Então vamos começar aqui pelo nosso R10. Primeiro passo aqui é entrar na config dele. A gente entra na interface Ethernet 0/0. Essa imagem que eu estou usando é uma L2 Advanced IP Services, então ela é primordialmente uma imagem L2, então a gente já tira essa interface de switch port. Dá um no shut nela para ela ficar operacional. A gente configura aqui o nosso IP dessa interface, né? Vai ser um 72.16.50.10 com a máscara /24. E aí a configuração do HSRP, né? Os comandos de controle dele, do protocolo, é standby. Não acho muito intuitivo, né? Mas é o que foi definido. Então a gente dá um standby 14, que vai ser o nosso grupo. Se a gente não define o grupo como 14 ou como 1, 2, 3, né, ele vai pegar o primeiro grupo aceito, que é o grupo 0, mas aqui a gente vai usar o grupo 14 e o nosso IP virtual vai ser um 72.16.50.1. Nesse caso, como a gente quer que o nosso R10 seja o nosso Active Router, a gente já vai definir a priority dele para 120. A priority default, né? Eu sempre vou tentar não entrar muito na parte teórica aqui, mas às vezes a pessoa veio direto pelo vídeo. Então, às vezes, eu deixo só esses overviews. A priority default do protocolo é a 100. E em caso de empate, o Active Router vai ser aquele que tem o maior IP dentro do grupo, né, o maior IP de interface. Então, nesse caso, se a gente não definisse aqui a nossa priority como 120, o nosso R20 seria o Active Router, pelo fato dele ter o IP dele vai ser o 50.20. E vamos habilitar também o Preempt. O Preempt, se o router ele é o Active Router e por algum motivo ele deixa, né, ele tem uma falha, o R20 se torna Active Router. Quando o R10 voltar, ele retorna ao status de Active Router com o Preempt ativo, né? O Preempt não é ativo por default no HSRP e vai ser muito importante na nossa parte de utilização junto com o track. Então no R10 aqui a gente tem a nossa config já pronta, né? Vamos salvar isso.
Vamos primeiro aqui agora para o nosso R20 antes de configurar o nosso cliente. Então, o mesmo processo, né? Vamos entrar na interface 0/1 dele, dar um no shut, no switch port. Vamos configurar o IP dela, 72.16.50.20.255.255.255.0. O standby IP, o standby 14, né, que é o nosso grupo. O IP virtual aqui vai ser um 72.16.50.1, que é o IP virtual do grupo HSRP. E nesse cara, por enquanto, é isso. Se a gente der aqui, ó, um show standby all, ele vai estar negociando ainda, né? Mas a gente vai ver que ele já vai entender que ele é o standby router pelo fato do R10 ter uma priority maior que a dele, né? Quando ele aqui, ó, ele foi do status speak para standby, então ele estava avisando, né, mandando os parâmetros dele dentro desse grupo, no endereço multicache, informando o IP dele e a priority dele, né? E aí quando ele recebe o hello do R10, eles fazem essa negociação e por priority define que o R10 é o Active Router. Então, show standby all, só para mostrar aqui. Então, R10 com a priority 120 e a default aqui é a 100. Beleza. Agora vamos aqui rapidamente configurar o nosso cliente. Então, o nosso cliente aqui. Deixa eu dar um enable. Do lado do cliente, a gente precisa ter digamos assim, né? A gente precisaria ter ele nessa mesma subrede, nessa mesma rede, nas duas interfaces. Então, como não é possível a gente ter duas interfaces com o mesmo não com o mesmo IP, né, mas com a mesma rede configurada, que aqui no caso seria um 72.16.50.0/24, a gente então configura nele uma VLAN, que nesse caso vai ser a 100, e aí a gente cria uma interface virtual LAN, né, uma interface VLAN, e dentro dela a gente atribui aqui as configurações do cliente, né? Então vamos dar um no shut nela aqui e vamos definir o IP que vai ser um 72.16.50. Quanto que ficou no cliente? 50.2. Beleza, o IP do nosso cliente. E aí dentro das interfaces, né, que a gente pode dar um interface Ethernet range, interface range Ethernet 0/0 e a 1, que vai ser a mesma configuração, né? Então a gente dá um no switch port, um no shut, switch port mode access e um switch port access VLAN 100 nela. Range command because it's final interface 0/0. Será que tem alguma config aqui na 0/0? Vamos ver. 0/0. Tá, switch port mode access. Perdão, gente, eu tirei ela do switch port, né? Nesse caso ela vai ser um switch port. Então, aqui no outro caso eu estava colocando os IPs, né? Switch port mode access, switch port access VLAN 100. Tá, beleza. E aí a nossa rota default, né? Que a nossa rota default, nesse caso, ela vai ser apontada para o IP virtual do HSRP, que é o IP que vai flutuar entre os dois routers, né? Fazendo essa entregando a alta disponibilidade. Então, 16.50.1. Vamos ver. IP int brief. Beleza. Ring 172.16.50.1. E aí a gente tem comunicação com o nosso IP virtual. Eu vou dar um capture aqui na 01. Eu particularmente eu gosto muito de utilizar o Wireshark. Na 01, só pra gente, agora a gente vai configurar a track
e aí eu vou simular um caso de falha aqui para a gente ver essas negociações acontecendo a nível de pacotes entre os routers. Então vamos voltar aqui para o nosso R10. No R10 a gente vai considerar a interface 0/1, que é a interface que conecta com a nossa rede metro aqui até chegar no bordo do nosso cenário aqui simulado, né? Se ocorrer uma falha na interface 0/1, o HSRP que está rodando na 0/0, ele não vai entender que ele precisa comutar, né? Porque a interface dele para o cliente ainda está operacional. Só que se o cliente continuar mandando os pacotes para cá, tentando chegar no borda, ele nunca vai conseguir porque tem um rompimento aqui que ele não enxerga também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma track, a track 1, a gente vai atrelar ela à interface 0/1 e ela vai responder ao line protocol dessa track 1 interface Ethernet 0/1. Ela vai responder ao line protocol dessa interface. Então, se o line protocol mudar, né, for de up para down, que é a interface no caso caindo, essa track vai ficar down também. E aí dentro da nossa interface 0/0, que é onde está rodando o HSRP, a gente vai atrelar o nosso standby 14 à track 1. Então, se a track 1 for a down, o que ele vai fazer? Ele vai decrementar 30 na priority dele. Então, a priority dele, que era de 120, ela vai cair para 90. E aqui tem um ponto muito importante nessa utilização, que é o preempt. Nesse primeiro caso, a gente definiu que o R10 ele estaria com o preempt ativo, pois se ele tiver alguma falha, o tráfego comutar para o R20, quando ele ficar operacional novamente, esse tráfego deve voltar para ele. Se a gente deixar o R20 dessa forma, sem o preempt, o que vai acontecer? O R10 ele vai decrementar 30 unidades na priority dele, só que por não ter o preempt ativo, o R20 ele nunca vai assumir o status de active só pelo fato dele ter uma priority maior. Ele só vai assumir o status de active se ele parar de receber hello do R10. Então a gente vem aqui no nosso R20, na interface 0/1 dele, interface Ethernet 0/1, e no nosso standby 14 a gente vai habilitar também o preempt. E aí vamos dar um debug aqui no HSRP, IP HSRP, debug standby ou standby. Beleza. Então o que vai acontecer agora? A gente vai simular uma queda acontecendo aqui que ele está recebendo os hellos. A gente vai simular uma queda do R10 na interface dele aqui na 0/1. Então aqui, eita, deixa eu puxar meu R10, interface Ethernet 0/1. Vamos dar aqui um shutdown nela. Shutdown. Então assim, caiu a 0/1, a interface mudou de up para down, a track aqui já alterou, e quando ela alterou, ela já fez a decrementação dentro do HSRP. Então, mesmo a interface aqui estando up, o que o HSRP faz? A gente dá um do show standby all. O que o HSRP fez? Ele definiu a priority dele para 90, ele mostra que a configurada é 120, e isso foi feito através da track 1, que fez um decrement de 30. E aqui o nosso Active Router já passou a ser o 50/20, e com o Preempt Enable. Dentro do nosso R20, a gente teve aqui a mudança dele dentro do nosso grupo HSRP. Então, se a gente dá um show standby all, a gente tem que ele se tornou o
o Active Router, mesmo tendo a Priority Default de 100. E aí, se a nossa interface aqui voltar a ficar up, a gente também vai ter o retorno do Active Router para o R10, né, e isso para o cliente final aqui está sendo praticamente transparente, né. Então aqui o R20 ele já alterou aqui o status dele de ativo para speak, né, negociando, e depois que negociou para standby. E o R10 já vai de standby para Active Router. Só rapidinho aqui, ó, se a gente puxar de volta o nosso Wireshark, a gente vai conseguir ver essas negociações ocorrendo de forma mais detalhada. Então, o R10 ele não parou de mandar os hellos dele, né? Não foi uma falha na interface que conecta com o cliente, então ele continuou mandando o hello, só que ele mandou esse hello dele, se a gente olhar aqui, ó, com a priority de 90. Não sei se está muito pequeno no vídeo, né? Mas acho que aqui vai melhorar. Não, ele mandou com a priority 90. Quando ele manda um status ativo com a priority 90, ao receber isso, o R20 percebe que ele está com a priority maior. Então, ele manda o advertise dele, ele manda um advertisement, aí já não é um hello, né? Ele manda um advertisement para negociar, informando que ele tem que ser o status ativo. Aqui a gente já tem o ARP realizando aqui a mudança, então a migração, né, do Active Router do R10 para o R20, e depois a gente continua essa negociação entre eles, e aqui a gente já tem que o R20 mandando a priority de 100 como active e o R10 a priority de 90 como standby. Bom, pessoal, nesse primeiro vídeo é isso, não quero estender muito, já está com 17 minutos. A ideia é explicar, né, o que foi abordado em alguns cenários no artigo, mas também ser uma consulta, né? Às vezes a pessoa está passando por algum problema ali com HSRP, algum grupo ali que não comutou e precisa fazer um troubleshooting. A ideia é ser um vídeo rápido que consiga servir para consulta também. Então, beleza, esse vai ser o primeiro vídeo, e na sequência eu já vou trazer o segundo vídeo, que aí vai ser a parte 2, né, desse artigo, que a gente vai abordar a configuração do IPCLA e do EM. É isso, obrigado e até a próxima.